à tribuna. Eu quase nunca uso a tribuna para falar na ordem do dia, mas esse assunto ele é muito importante. Que feliz que sou em ser uma das propositoras desse projeto de lei. E como muito bem dito pelas mães atípicas antes, é um projeto de lei que vai muito além de um pedaço de papel. Ele é um projeto de lei que fala sobre vidas das crianças do nosso município, mas principalmente a vida das mulheres, porque nós vivemos num país que 80% dos pais abandonam as mães, principalmente nos casos onde há uma doença envolvida. E isso é muito triste. É triste nós termos um projeto de lei onde a gente chama de mães atípicas e não famílias atípicas, justamente por esse abandono, por essa solitude, por esse processo que muitas vezes ele é individual e solitário. Então, que o nosso debate hoje, a aprovação desse projeto de lei possa coletivizar esse tema, que não pode ser de responsabilidade só de vocês que estão aqui e que batalham muito continuamente todos os dias, mas que seja de responsabilidade de toda uma sociedade. Tem aquela frase, eu não vou conseguir dizê-la exatamente tal qual ela é, mas quero parafrasear, que para cuidar de uma criança, a gente precisa de uma comunidade inteira. E é exatamente isso que nós temos que pensar nesse caso, das nossas crianças autistas, das nossas crianças com alguma doença rara. Nós precisamos de uma comunidade inteira para cuidar dessas crianças. Esse cuidado, ele é contínuo, ele é intenso. As mães, na maioria das vezes, têm que largar o seu trabalho, a sua renda, passando por diversas dificuldades na sua vida, no seu dia a dia, para lidar com aquilo que a gente tem de mais básico, que é a alimentação, que é a moradia, que é o ir e vir dentro da cidade. Então, que essa semana ela sirva para a gente debater as políticas públicas que elas vão desde um diagnóstico que demora mais de 2 anos no nosso município, e isso é absurdo, porque quando a gente tem um diagnóstico que demora tanto, a gente está negando às nossas crianças e adolescentes acesso a melhores terapias, a melhores tratamentos. Mas quando a gente tem o diagnóstico, a gente ainda não tem uma política pública fortalecida para que esse atendimento ele seja para todos e todas. Ele é só para aqueles que conseguem, com muita sorte. Então, a gente precisa usar essa semana para debater isso, mas também para debater quais que são as realidades das mães, das famílias, quais que são os principais desafios e por que que isso também é uma responsabilidade do poder público? Por que que isso não é uma responsabilidade individual? Então, eu acho que esse projeto ele traz essa sensação de que nós precisamos olhar de forma coletiva, de forma social, para um problema que não é um problema, para uma questão que é desafiadora, mas que não pode ser sozinha. E que a saúde mental dessas mães possa também ser preservada a cada dia e que essa semana também possa servir para debater isso, porque a gente aqui olha muitas vezes as políticas públicas para as crianças, para os adolescentes, para os filhos de vocês, e é muito importante olhar para os filhos de vocês, mas a gente também precisa olhar para vocês, para a saúde mental de vocês. A saúde mental no nosso município tem uma fila de espera muito longa, uma dificuldade de acesso muito longo. Então, é também importante a gente debater o fortalecimento das políticas públicas referentes à questão do sofrimento mental,
para que a gente tenha maior acesso e para que a gente trate cada vez menos na nossa sociedade com tabu sobre esses assuntos. Porque sempre que a gente sobe a essa tribuna para falar sobre saúde mental, para falar sobre autismo, para falar sobre mães atípicas, há aqueles que se levantam na sociedade para dizer que estamos perdendo tempo e falando de assuntos secundários. Mas para quem vive a realidade do sofrimento psíquico, para quem vive a exaustão, para quem vive um trabalho intermitente, contínuo e solitário, sabe a importância de nós falarmos disso e de falarmos de políticas públicas de fortalecimento. Então, contem com o meu voto e eu tenho certeza que essa casa vai aprovar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Próxima vereadora inscrita, vereadora